Bem, boa tarde. Dando sequência à nossa primeira oficina de pesquisas, contamos agora com a presença do professor Dr. João Hagenbeck Parisi. O Dr. João é sergipano, formado em Direito pela Universidade de Tiradentes. Ele mudou-se para Brasília, onde ele fez o mestrado em Direito em Políticas Públicas no Centro Universitário de Brasília, UniCeub, que concluiu em 2016 com a dissertação titulada Abuso do Direito de Litigar, uma interpretação do direito de acesso ao judiciário através do desestímulo econômico dos litigantes habituais. Em 2020, pós-concurso, tornou-se professor emérito, professor efetivo do curso de Direito da Universidade do Estado de Minas Gerais. E aí, o MG, né, professor João? O ENG, que a gente chama. É o M que fala? O ENG. O ENG? É. E da Universidade em Tuiutaba, né? Exercendo cargo de coordenador do Núcleo de Prática Jurídica do curso de Direito. Concluiu a tese de doutoramento em 2022, intitulada A Construção do Regime Jurídico de Proteção ao Trabalhador na Cadeia Produtiva Empresarial. E agora, em 2023, foi aprovado no concurso, nomeado professor adjunto da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, onde está lotado atualmente. O professor desenvolve pesquisa na área de processo civil, do trabalho, direito internacional, empresas e direitos humanos. O professor conosco hoje fala sobre os atores da crise numérica do judiciário brasileiro, obstáculos ao pleno acesso à justiça. Professor João, muito obrigado pela sua disponibilidade e presença nesta oportunidade. Professor, tem a palavra. Professor, muito obrigado, professor Celso, mais uma vez. É uma honra estar aqui, eu agradeço muito o convite. E falar um pouco, eu acredito que o principal foco, né, do programa de mestrado aí é processo, e eu vou falar um pouco da pesquisa que nós fizemos entre os anos de 2013 e 2016, que resultou nesse livro, né, já vou fazendo um merchan. Não é merchan, porque o livro está gratuito, então vocês podem baixar gratuitamente. A gente participou de um edital, na editora da UEM, ganhamos, né, o edital, e ele foi publicado gratuitamente, no formato de e-book, e fica disponível para vocês né, fazerem o download, se quiserem trabalhar com acesso à justiça. É um livro que pode contribuir, tá? Então, feito o merchan, né, vamos passar para explicar um pouco, né, do que aí tem o QR Code, se vocês quiserem, né, aproveitar para já baixar, para já acessar, ficar disponível, tem o link também. Depois eu posso passar o PDF com a apresentação também, deixar disponibilizado para vocês. E, bom, o acesso à justiça, né, é um tema que vem intrigando, né, os pesquisadores, não só brasileiros, mas do mundo todo, há muito tempo, né? Porque inicialmente a justiça não era para todos, né? O judiciário só atendia quem tinha condições financeiras de ingressar e de contratar um advogado e conseguir se manter, né? Então, depois que a gente teve algumas ondas, né, de acesso à justiça, que está na obra de Capelletti e Garf, provavelmente vocês já leram alguma coisa sobre isso. A gente teve no Brasil um mega acesso à justiça. A gente tem praticamente cada pessoa, né? Na verdade, 25%, existe uma relação de 25% entre população e quantidade de processos em tramitação. Ou seja, é muito processo. É como se a cada 4 pessoas, uma estivesse litigando atualmente. Imagine na sua família, sei lá, uma família de 10 pessoas, né, 2 pelo menos estariam, 2 ou 3 estariam buscando o judiciário nessa proporção. Então é muita gente e muitos processos, né? Então, a partir de pesquisas que foram iniciadas a partir da década de 90, ficou-se o Rodolfo de Camargo Mancuso, no livro que ele intitula Acesso à Justiça, ele trouxe um termo muito interessante, que é a crise numérica do judiciário. O que é a crise numérica? É a impossibilidade do judiciário resolver
a quantidade de processos que ingressam perante o judiciário. E essa impossibilidade continua. A gente tem um número de processos parados muito grande e uma litigiosidade gigantesca na nossa sociedade, né? E o que é que eu tentei buscar na pesquisa? Eu queria entender empiricamente por que que a gente tem tanto processo. Por que que a gente tem tanto processo? Por que que a justiça não resolve, né, esses processos? E eu queria entender quais são os principais fatores que causam esse processo. E durante a pesquisa eu cheguei na conclusão que a gente tem 4, né, atores principais que deram nome a esse livro e deram nome a essa oficina, né, que é um pouco diferente, né, o nome do livro é um pouco diferente da oficina, mas de qualquer forma a gente vai tratar de acesso à justiça, tá? Então, enfim, temos 4 atores, eu já vou adiantar para você, que são os litigantes frívolos ou inconsequentes. Nós temos os litigantes habituais, que todo mundo conhece, os repeat players. Nós temos um principal litigante brasileiro, que eu tiro dos litigantes habituais, faço um destaque, é o litigante, o Estado brasileiro em todas as suas esferas, é o maior litigante, de longe, no judiciário brasileiro. E, finalmente, a gente tem um quarto ator inesperado, que é o próprio judiciário. O próprio judiciário contribui, de certa forma, suicida, vamos colocar assim, para a crise numérica do judiciário. Eu vou mostrar para vocês exatamente como eu cheguei nessas conclusões. Mas antes, é importante a gente trazer alguns conceitos essenciais, né, para vocês. O primeiro deles, óbvio, a gente está falando de acesso à justiça, e eu faço, no início da obra, eu faço essa distinção. Acesso à justiça não pode ser confundido com acesso ao judiciário. Acesso ao judiciário é uma das formas da gente ter acesso à justiça. O judiciário, se você for observar bem, né, se vocês forem observar bem, o judiciário muitas vezes ele é instrumento de injustiça, e não de justiça. Não é justo que casos que eu trabalhei, por exemplo, que eu comecei a trabalhar em 2008, envolvendo aposentados e pensionistas, só no juizado especial federal, só fossem ser finalizados em 2016, através de recebimento de RPV. Não estamos falando de precatório, de RPV. E a pessoa idosa, né, muitas vezes não resiste a esses 8 anos de tramitação. Então, a minha reflexão isso foi: o judiciário fez justiça ou injustiça? Né? Porque a entrega jurisdicional não foi a tempo, né? Não foi dentro do conceito, não foi para a parte que desejava, foi para os seus herdeiros, né? Eu acabei, para mim não foi ruim, né, gente? Vou fazer uma piada de mau gosto aqui, porque eu fiz um inventário, né? Fiz umas sobrepartilhas, ganhei mais 10% aí. Então, na época, acabou que não foi ruim para mim, mas eu me senti muito triste pelos meus clientes não terem recebido o bem da vida pretendido, né? Que é aquele reajuste que podia resultar numa viagem, numa qualidade de vida, num tratamento médico, que eles precisassem, qualquer coisa. Então, o judiciário nem sempre é digamos assim, a via que vai trazer a justiça para as partes. Por isso que eu trago o conceito do caso Watanabe, que justiça, né, gente, não é acesso ao judiciário. O judiciário não necessariamente traz justiça. O que traz justiça é acesso à ordem jurídica justa. E o que é a ordem jurídica justa? É quando você tem os seus direitos atendidos, independente do meio, né? Por exemplo, vocês podem, sei lá, ter um contrato com uma empresa telefônica e ela te faz uma cobrança indevida. Você pode procurar o judiciário, você pode procurar os juizados especiais, né? Você pode procurar vários instrumentos de justiça, mas às vezes você liga para a empresa: olha, você me cobrou indevidamente. A empresa: beleza, eu vou descontar da sua próxima conta. Pode ser resolvido. Justiça entregue. Precisou do judiciário? Nem de longe, nem de perto. Né? Então, nem sempre o judiciário é um instrumento de justiça. E o que eu defendo aqui nessa oficina que eu trago para vocês? Que a gente precisa tirar um pouco, digamos assim, eu considero que existe um excesso de acesso. Não à justiça, mas ao judiciário. Então,
o excesso de acesso ao judiciário traz um inacesso, uma falta de acesso à justiça, no final das contas. E eu vou mostrar para vocês como isso acontece, né? E outro conceito que eu trago, né, é o de litigância abusiva, e eu utilizo, né, o abuso de direito, que está no Código Civil, né? Eu acho que todo processualista, viu, gente, ao tratar de temas que envolvem processo, também tem que voltar os olhos para o direito material, que muitos conceitos de direito material são decisivos para a gente chegar numa conclusão processual também. Então, eu trago aqui o artigo 187, né, que diz: aquele que excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Ou seja, o acesso ao judiciário, como todo direito, não é absoluto. Não existe direito absoluto. O judiciário não é um direito que você possa exercer de forma absoluta, né? Você pode exercer o seu direito de acesso à justiça, ao judiciário, de forma abusiva. Por exemplo, na minha dissertação e no livro que eu apresentei para vocês, tem um caso que o litigante ele ingressou várias vezes com a mesma demanda no juizado especial, porque ele sabe que é gratuito. Ele ia lá, perdia e deixava de recorrer. E o processo transitava em julgado, no outro mês ele entrava de novo, com a mesma ação, contra as mesmas partes, mesma causa de pedido. Ou seja, ele entrou umas 8 vezes, até o Tribunal de Justiça condená-lo, né? Até os juizados especiais condená-lo por litigância de má-fé, né? Que houve reconhecimento de que a parte abusou do seu direito de acesso à justiça. E também teve o caso no Rio de Janeiro, que a parte perdeu, o recurso foi ruim, né? Não foi favorável para a parte, e a parte simplesmente entrou com ação idêntica, mais uma vez, né? Mostrando seu inconformismo e ajuizando uma nova ação, pedindo, claro, gratuidade de justiça, né? Essa é uma das coisas que a gente vai falar daqui a pouco, mas pedindo gratuidade de justiça. Na minha pesquisa também encontrei casos de reiteração de alguns argumentos que já foram rechaçados, que a parte simplesmente ignora os argumentos que foram utilizados para rechaçar aquela tese, e a parte continua insistindo naquela tese, até que algum relator em algum momento, eu não quero mais ouvir falar sobre isso, né? Então vamos encerrar por aqui. Aí condena a parte em litigância de má-fé, né? Condena a parte por atos protelatórios, né? Então, já vi isso acontecer no livro eu trago alguns casos aí para vocês. E outra forma de abuso, que essa é uma tese jurídica que eu defendi na dissertação, é quando você, ou uma empresa, ou o próprio Estado, de forma institucionalizada, descumpre direitos, né, fazendo com que os prejudicados sejam obrigados a acessarem o judiciário, né? E isso causa uma repercussão gigantesca na crise numérica do judiciário, né? Então, veja só, até as atitudes das partes, né, de deixarem, descumprirem, né, essencialmente os direitos das partes contrárias, vão levar a diversas ações que vão ser ajuizadas e vai contribuir para a crise numérica do judiciário. Um exemplo disso eu fiz um estudo de caso, eu peguei o Banco Bradesco, que descumpria um direito trabalhista. Eles mudavam a nomenclatura do trabalhador para gerente, para não pagar horas extras, a 7ª e 8ª hora extra, né, que está simulada desde a década de 80 pelo TST, e aí simplesmente uma mudança de nomenclatura, inclusive isso consta na súmula, né? Simplesmente a mudança de nomenclatura para evitar pagar. Isso era proposital. Ah, professor, mas chegava na justiça eles perdiam. De fato, perdiam, mas não todos. Eu vou mostrar para vocês que tem outros. Por que eles fazem isso? Eles vão perder? Porque tem motivo, porque eles vão ganhar dinheiro com isso de alguma forma. Tem uma razão para fazer isso, tá? E eu trago também outro conceito aqui, que é a litigância frívola ou inconsequente, aquela em que você
tem uma baixa probabilidade ou nula probabilidade de ganhar, né, dos pedidos propostos pelo jurisdicionado serem atendidos, e você simplesmente entra com a ação porque você tem um ticket de loteria que você não paga para jogar. Olha só que maravilha. Se você pudesse jogar na loteria sem pagar o ticket, quantos jogos você faria? Milhares, né? Milhares, centenas de jogos que seriam, você poderia fazer à vontade. E muita gente faz isso no judiciário. Muita gente ostenta teses jurídicas que já foram rechaçadas ou que são muito difíceis de serem acolhidas, mas o judiciário é de graça, né? Peço gratuidade de justiça, não pago nada, e a vida segue. Está lá o judiciário, o juiz vai estar lá, os servidores vão estar lá, não tem problema, né? E esse é um comportamento ruim, né? É um comportamento que traz custos para a sociedade. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E a gente tem a figura do litigante habitual, ou do repeat players, né? Que são os litigantes que têm muito contato com o judiciário, tem tanto contato com o judiciário que litigar para eles é tipo rotina, né? Enquanto para a gente ir no fórum todo dia, a gente não vai todos os dias, né? Mas eu estava conversando com uma estagiária minha outro dia, ela me falou que trabalhava num escritório em que, por dia, esse escritório fazia 600 protocolos de petição por dia. 6 pessoas, cada um fazia uma média de 100 protocolos de petição. Gente, isso não é sustentável, direito bancário, né? Claro. Isso não é sustentável. Não era o único escritório, tinha vários outros escritórios que também tinham que cuidar dos processos, mas eu fiquei impressionado. É tanta demanda que eles já colocam esses custos, eles já fazem uma economia de escala e para eles não faz diferença se tiver 1.000 ou 2.000 ações. Dá na mesma para eles, já contrataram um escritório de advocacia, o escritório de advocacia vai lá, trabalha, e eles também não estão muito preocupados com os custos que esses processos vão trazer ao erário, né? Vão trazer ao judiciário. E aí, gente, com base nesses conceitos, eu comecei a utilizar um método, né, de abordagem no direito processual e no direito de uma forma geral, que é a análise econômica do direito. Não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente sim. E na época, foi muito interessante entender como o pensamento racional das partes os levam a litigar. E muitas vezes eu pensava, mas o Bradesco, ele vai perder. Se ele não pagar, ele vai perder, eventualmente ele vai pagar com juros e correção, e ainda vai pagar custos, vai pagar advogado. Mas tem alguns fatores racionais e econômicos que os levam a litigar, a descumprir direitos institucionalmente, né? E para quem não conhece a análise econômica do direito, eu trago uma fábula do Hardin, que é a tragédia dos comuns. Não sei se vocês já ouviram falar. O Hardin, ele era um ecologista americano, ele era do Texas, e ele falava que a gente vive num planeta em que temos bens que são de todos, né? E se a gente explorar todos esses bens, uma hora a gente chega à exaustão. E ele traz a fábula dele, digamos que existe um pasto público numa determinada cidade que os produtores de gado levam seus bois, suas ovelhas para pastarem nesse pasto público. O que é que eu faria se eu fosse dono? Eu ia aumentar minha produção. Pô, de graça? Comida grátis para o meu gado? Quanto mais boi eu tiver, quanto mais ovelha eu tiver, eu vou usar. Isso, todo mundo vai pensar isso. Por quê? Porque o nosso pensamento é de maximizar os lucros, né? Se o custo para maximizar os lucros é 0, eu vou fazer isso. Há uma cadeia de incentivos que me levam a isso, né? Só que todos os outros produtores de gado da região vão pensar o mesmo. E o que vai acontecer com o pasto? Ele vai ser exaurido. Ele vai chegar no momento em que não vai ter mais pasto, o gado vai morrer e todo mundo vai quebrar. Tá? E aí, gente, eu falo uma coisa para você, judiciário é pasto. O judiciário não é de graça, o judiciário vai ser exaurido. Última vez que eu olhei, o judiciário tinha gasto mais de 90 bilhões
de reais por ano. É o custo do judiciário no Brasil. 90 bilhões de reais. Então, o que o litigante frívolo, inconsequente faz, não é de graça. Isso reflete no nosso bolso. Nós pagamos por isso, todos nós. É uma tragédia dos comuns. O judiciário é um pasto que está sendo exaurido. O litigante habitual está exaurindo o judiciário. Porque o judiciário, quanto mais eficiente ele for, mais processo a gente vai ter. E o processo é de graça para todo mundo. Eu vou mostrar para vocês depois que litigar é muito mais barato do que cumprir direitos, em todas as esferas, inclusive tributário. Tá? Isso foi uma pesquisa que o Hugo Plutarco fez, que é muito interessante, depois eu vou passar as referências para vocês. Tá? Então, pessoal, a gente vive, né, num meio, numa sociedade de recursos escassos, não são recursos ilimitados, e o judiciário custa dinheiro para todos nós. Esses dados aqui, gente, são de 2011, eu peguei do CNJ, um estudo embrionário, hoje a gente tem, vocês conhecem o Justiça em Números, que sai todos os anos, então vocês provavelmente já tiveram acesso, que é muito interessante você cruzar esses dados com outros dados. Por exemplo, com base no Justiça em Números, eu calculei o valor unitário mensal de um processo. Na época que eu fiz esse cálculo, em 2016, o valor mensal unitário do processo trabalhista era R$ 152 por mês. Tá? Então, com base no Justiça em Números, você consegue fazer... É só dividir o número de gasto que a Justiça do Trabalho teve pelo número de processos que ela tramitou naquele ano. Peguei o custo unitário do processo, tá? Óbvio que tem processos que são mais caros que outros, que tem perícia, que demandam mais tempo, mas é o custo unitário, dá para tirar. E aí, o que eu trago aqui? É uma tabela que eu importei lá do meu trabalho, né, do nosso livro, que eu acabei de fazer a propaganda para vocês. Os maiores litigantes são o setor público, o Estado, sempre é o maior litigante. Veja que na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho, o setor público federal é o maior litigante. Ué, professor, mas como na Justiça do Trabalho, se o servidor público não é nem seletista, a maioria dos servidores públicos são serventuários, têm estatuto, né, são estatutários. O problema é que o setor público federal terceiriza, né, muitos serviços e acaba respondendo subsidiariamente muitos processos. Aliás, né, todos os advogados trabalhistas sabem que precisam colocar aquele órgão que contratou a empresa terceirizada para poder garantir o recebimento, né? Mas veja, no ranking nacional, setor público federal, depois bancos, depois setor público estadual, depois telefonia, depois setor público municipal, né? Então, os maiores litigantes são isso, são o Estado, bancos, telefonia, ou seja, serviços públicos, né, delegados ou concedidos, e o Estado brasileiro. Qual que é a explicação para isso? A explicação para isso, gente, que nossa Constituição criou muitos direitos, né? Nossa Constituição tem muitos direitos que o Paulo Bonavides chama de direitos de segunda dimensão ou segunda geração, como queiram. Esses direitos exigem prestações positivas do Estado. E para você fazer uma prestação positiva, para você fazer um hospital, para você fazer uma escola, você precisa de dinheiro. E nem sempre o Estado vai ter condições de cumprir. E aí, quando o Estado não cumpre um direito fundamental seu, que está plasmado no texto constitucional, o que é que você faz? Você judicializa. Quantas ações hoje, municípios estão devastados, a saúde do município acabou. A saúde, eu conheço um município aqui que no início do ano não tem zero orçamento disponível para fazer política pública. Está tudo afetado pelo judiciário. O juiz decide lá, ó, 100 mil para o tratamento de fulano, 200 mil para o tratamento de cicrano. Tem que fazer. O que o secretário de saúde vai fazer? Enxugar gelo. É o que ele pode fazer. Né? Nosso professor, então, nós temos que tirar esses direitos da Constituição? Não, pelo contrário, nós temos que organizar o Estado
com base também na reserva do possível, para que os direitos sejam atendidos de forma adequada, com políticas públicas e não com ativismo judiciário. É o que eu penso. Mas, de qualquer forma, isso é uma explicação para termos tantos processos em que o setor público figura como parte, certo? Indo adiante, no STF, esse é um relatório do Supremo em Números, né, que foi divulgado também, acho que no ano de 2014, 2016. Eles trazem aqui quais são os maiores litigantes dentro do STF. Né? Começa com a Caixa Econômica Federal, passa pela União. Então, a Caixa Econômica é uma empresa pública, né? Então, eu posso considerar que é uma empresa estatal, né? A União, o INSS, Estado de São Paulo, Banco Central do Brasil, Estado do Rio Grande do Sul, Município de São Paulo. Aí vem a primeira empresa privada, Telemar Norte e Leste, né? Que eu acho que não existe mais a Telemar, acho que foi comprada. Banco do Brasil, Estado de Minas, Instituto de Previdência do Rio Grande do Sul e o Distrito Federal. Então, praticamente, a gente não tem nenhuma empresa privada aqui, né, dos 12 maiores litigantes do STF. E o detalhe, a maior parte dos recursos são interpostos por essas empresas e esses recursos, obviamente, são improvidos. A maioria dos recursos no STF são improvidos. O STF tem que manter uma estrutura absurda para improver o recurso. Isso é caro, isso é extremamente caro para todos nós, né? Mas, de qualquer forma, tá, estão aí, né? Os maiores litigantes, né? E aí eu pergunto para vocês, uma pergunta um tanto quanto retórica. É possível caracterizar a litigância abusiva aí? Porque, olha, eles entram com recursos e a grande maioria dos recursos tem um improvimento. É possível a gente considerar que essa litigância é abusiva? Né? É uma pergunta que, se a gente olhar para o, como os americanos falam, do big picture, né? Para a coisa de forma macro, não faz o menor sentido. E eu vou dizer por que não faz o menor sentido. Veja só o que o Estado brasileiro faz. Veja como nós somos equivocados, né? A gente tem a Constituição, temos nossos direitos, e aí o que acontece? O cidadão está precisando de, vamos colocar, acesso à saúde. O que a União faz? A União coloca defensor público, porque muita gente não tem condições de arcar com a compra de um advogado, né? Pagar um advogado e pagar os honorários de forma adequada. Então, vai lá para a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é pago por quem? Financiado por quem? Pelo Estado. Aí, a Defensoria Pública entra com ação, o Judiciário manda citar o Estado. O Estado vai ser defendido por um procurador, que é pago pelo Estado. O juiz que mandou citar, ele também é pago pelo Estado. As partes não vão chegar a um acordo, não vão resolver o processo de forma rápida, via de regra, essa é a regra. E o processo vai ter uma sentença, onde, na maioria das vezes, eu vou mostrar para vocês, se a pessoa tiver gratuidade à justiça, a maior parte das sentenças é improcedente, parcial ou total. A pessoa vai recorrer, vai para um tribunal, que é financiado pelo Estado, mais uma vez, vai ter o Ministério Público dando parecer, financiado pelo Estado, já vai ser outro defensor público, financiado pelo Estado, e já vai ter outro procurador que vai atuar junto ao tribunal, também financiado pelo Estado. Claro que as partes não vão concordar com o acórdão, e o processo vai para onde? Vai para Brasília. Vai para o STJ, vai para o STF. Quem é que financia tudo isso? O Estado. Se você for olhar, era muito mais barato o Estado chegar para a pessoa e falar: queridão, toma aqui seus 20 mil reais, vamos finalizar aí.
ele gastou muito mais dinheiro do que simplesmente cumprir o direito, né? E isso, gente, repercute na nossa vida, porque a gente tem que gastar muito dinheiro para manter essa estrutura de litigância, né? Então, é uma reflexão que a gente faz. Por que, que o Estado faz isso? E aí, a resposta, já vou antecipar um pouco, é porque a gente tem Estado e a gente tem governo. E o governo não se preocupa com o Estado. O governo se preocupa com o governo. E eu vou explicar para vocês direitinho daqui a pouco. Tá? E aí eu vou falar do segundo litigante, que é o litigante frívolo ou inconsequente. Né? E aí eu trago uma pesquisa do Tenenblar, que ele é juiz federal, deve ser desembargador hoje, ele fez em 2011 essa pesquisa. Ele fez um levantamento de dados, ele estava questionando a gratuidade de justiça, por que tanta gente, servidor público que recebe um salário até... Servidor público federal, ele é juiz federal. Servidor público federal, ele recebe, via de regra, uma remuneração acima da média no Brasil. Né? E todos pedem gratuidade de justiça. Muitos têm a gratuidade de justiça concedidos. Por quê? É a loteria de graça. O que eles fazem? Eles entram com o processo sem a menor chance de ganhar, ou com chances baixíssimas, remotas de ganhar, mas a justiça é de graça, o pasto é livre para todo mundo, vamos lá pegar uma graminha, quem sabe sobra uma graminha para mim, né? Veja, gente, que pessoa física com gratuidade, 46% dos processos são de improcedência e 23,33% são sem resolução de mérito. Ou seja, mais de 60%, 69%, 70% das ações do gratuidade de justiça não atingem o resultado pretendido pelas partes. 70%, gente. É muita coisa. Só 11% consegue a procedência e 20% consegue gratuidade, procedência parcial, né? Que seria, digamos assim, um atingimento, pelo menos, de um dos objetivos da ação. Então, assim, o litigante frívolo o litigante inconsequente é aquele que sabe que vai litigar sem risco. E o judiciário brasileiro permite isso, porque a gente tem a gratuidade de justiça interpretada de forma absoluta, o acesso à justiça de forma absoluta, esquecendo que a justiça ele é um recurso limitado, né? Não dá para a gente ficar aceitando todo tipo de processo, porque não é de graça. Né? Não tem recurso para isso. Né? Eu me lembro que uma vez eu estava advogando lá em Sergipe, logo no início da minha carreira, e um cliente me contratou, falou, preciso de um processo, nem me lembro o que era, ele precisava da concessão de uma liminar. Eu falei, beleza, pode deixar que eu distribuo, já acompanho o processo, já despacho com o servidor, com o juiz, né? Com o assessor do juiz ou com o próprio juiz para a gente ter uma resposta hoje. Aí ele falou, beleza, ótimo, doutor, vamos lá. Aí me contratou, né? Eu falei, não, vou lá. Distribuí o processo, fui lá, acompanhei o processo no carrinho, né? Saí do cartório, acompanhei o processo. Esperei na vara, aí, quando tiver concluído, você me avisa que eu vou falar com o servidor, beleza. E eu fiquei esperando lá, né, no cartório, conversando, tomando um cafezinho, batendo papo, daqui a pouco. Doutor, já está concluído, pode falar com não sei quem. Fulano, vamos chamar de fulano. E aí eu entrei na sala do juiz, né, na sala de assessoria do juiz, e falei, fulano? Aí fulano respondeu atrás de um muro. Esse muro, os tijolos desse muro eram os processos que ele tinha para despachar naquela semana. Eu não conseguia vê-lo. O muro chegava quase até o teto. Eu falei, cara, fulano, desculpa, eu ia te pedir preferência num processo para você analisar a minha liminar, mas eu não tenho coragem de fazer isso, porque só para você achar o meu processo, você vai demorar uns 2 dias. E é assim que é o judiciário, vocês sabem disso, vocês trabalham no dia a dia, é muito complicado. E meu cliente precisava daquela liminar, eu não me lembro qual era, mas ele precisava da liminar e minha promessa foi descumprida, né? Por motivos alheios à minha vontade, eu não consegui
despachar naquele dia. Mas é isso, né? A gente chega a um ponto que tem tanto processo que não faz nem sentido. E aí eu pergunto para vocês, isso é acesso à justiça? Né? Isso é acesso à justiça? Isso é justo? Correto? Eu tive uma colega do mestrado que ela era juíza. Absolutamente miserável. Assim, triste com a profissão dela. Porque ela despachava 2.000 revisionais por semana. Segundo a Vara Civil de Taguatinga, no Distrito Federal. 2.000 revisões contratuais por semana. Ela tinha que despachar. Isso é acesso à justiça? Né? Pergunto a vocês, né? Então, por que tem 2.000 processos sobre uma coisa que a procedência é muito baixa? Todo mundo sabe que revisional, a maioria das vezes, acaba em acordo. Por que o banco não faz acordo a não ser que o processo esteja judicializado? Né? Por que a parte, ao fazer o contrato, ela não tentou tomar o cuidado de realmente analisar se tem condições de pagar aquela parcela, se está dentro do orçamento, ou se simplesmente não devolve o veículo, né? Tenta renegociar de outra forma. Né? 2.000 revisionais por semana. Ela estava absolutamente esgotada, exaurida. Não tem o que fazer. Né? Não é acesso à justiça isso. Mas a justiça é de graça, pessoal. Todo mundo pode ir lá, entrar, ficar à vontade. Se perder, não paga nada. Então, vale a pena arriscar. Né? Então, sob o ponto de vista da análise econômica do direito, a gratuidade de justiça ela é muito complicada. Claro que, professor, você está querendo negar totalmente as pessoas pobres de acessarem ao judiciário? Não. Eu acho que a gente tem um meio de discutir essa questão, um meio bem racional, um meio bem objetivo, que são os instrumentos de objetivação do processo. Olha como o processo é importante para a gente discutir isso. O que são? São os incidentes, né, de demandas repetitivas, né, são as súmulas vinculantes, as súmulas dos tribunais. Muitas vezes, a parte pede a gratuidade e entra com uma tese contrária a uma súmula. O juiz disse, olha, meu querido, é o seguinte, você entrou com uma tese contrária à súmula. Você quer continuar com o processo? Por quê? Se você for continuar com um processo cujo a chance de procedência é zero, isso vai trazer custo para o judiciário. Então, você talvez tenha que pagar. Né? Então, a gente tem que rediscutir a gratuidade de justiça. É um instrumento importante. Eu digo para vocês, eu trabalho no Exajup, que é o escritório de assessoria jurídica aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Eu atendo, no meu caso, a gente já estourou o limite, mas a gente tem mais de 40 clientes só comigo e com meus estagiários, né? Porque senão não daria conta. Todos gratuidade de justiça. Eu quero acabar com a gratuidade de justiça? Não, mas todos os casos, realmente o judiciário é necessário. Não tem jeito. Então, por exemplo, a pessoa quer mudar de nome, quer adotar uma criança, a pessoa quer cobrar alimentos de uma parte, precisa do judiciário. Né? Esse tipo de situação não tem como mentir. Mas se a parte chega lá, doutor, eu quero indenização por dano moral contra o Estado de Minas, porque o servidor falou que eu tenho entradas, que eu sou calvo. Eu falava, meu querido, infelizmente, é uma demanda que não tem muita viabilidade de êxito, a gente não vai fazer. Se quiser contratar um advogado particular, fique à vontade. Né? Porque realmente você é calvo, né? O que eu posso fazer? A pessoa tem entradas, né? Enfim, óbvio, brincadeiras à parte, mas a gratuidade de justiça é importante, mas a gente precisa limitar. O servidor público federal, gente, ele não pode ter gratuidade. E o que impede o servidor público de ser representado pela associação, pelo sindicato também, né? Então, a gente tem que fazer reflexões. Vamos fazer ações coletivas, né? Que possam até acessar o real impacto que isso vai trazer nas finanças do Estado, etc. E vamos limitar essa gratuidade de justiça dada de forma indiscriminada, porque isso é tornar um direito absoluto, um direito que não é absoluto.
em absoluto não é absoluto, né? De forma alguma. Bom, outro ator, né, que eu já falei é o Estado, né? E eu falei que o Estado, eu vou explicar agora, vou adentrar um pouquinho mais no mérito da questão, que é uma questão complexa, o Estado e o governo, né? O principal ator é o Estado. Por quê? Porque no Brasil a gente tem aquela figura a gente tem no Brasil, não é comum em muitos, não é muito incomum em muitos estados, a gente tem um revezamento de poder. Desde que 1988, que a Constituição foi promulgada e tivemos eleições diretas para vários cargos, né? Inclusive os cargos do Poder Executivo, a gente tem, de fato, um certo revezamento. Tem muitos estados que é o mesmo grupo político, mas são pessoas diferentes que acabam tomando conta do governo, né? E o que é que o governo precisa para governar? O governo precisa de dinheiro, o governo precisa de orçamento livre. E aí, o que é que os governos fazem? É um fenômeno chamado de inconstitucionalidade útil. Como é a inconstitucionalidade útil? São atos deliberadamente inconstitucionais que são praticados pelos governantes visando consertar essas finanças, ainda que seja só por 4 anos. Ah, professor, mas aí empurra o problema para o próximo? Exatamente, esse é o ponto. Vamos empurrar para o próximo. Deixar o próximo se estrepar ou fazer suas inconstitucionalidades úteis à vontade. Né? Então, é muito comum no direito tributário. Né? No direito tributário, o Estado vai lá, faz uma resolução, uma portaria absolutamente inconstitucional e aumenta a arrecadação de tributo em 23%. Até que você consiga discutir, até que você consiga provar, até que você consiga receber, muitas vezes, se for grande empresa, vai ser por precatório, o governador já morreu. Quem está governando é o neto dele. Né? Quem está governando é o neto dele. Então ele deixa uma herança maldita aí. Mas aí o neto dele já vai saber, opa, peraí, deixa eu fazer uma outra aqui, que eu vou empurrar para o meu tataraneto aqui. Né? E assim vai. Olha que maravilha. Então por que o Estado descumpre tantos direitos? Porque o Estado ele é governado por governantes que não têm essa responsabilidade, que passam o problema para frente. E eles precisam de governabilidade. Tanto é, gente, hoje a dívida pública brasileira, né? A dívida pública brasileira é acima de 50%. Nenhum país do mundo conseguiria governar com uma dívida pública de 50%. Os juros que a gente paga, né, de dívida pública são imensos. Então, o que o governante faz? Ele dá o seu jeito, dá seus pulos. Isso é muito flagrante, é muito fácil de vislumbrar em vários aspectos, né? Então, aí você diz, ele faz isso por omissão, faz por omissão também. Quando eu tiro dinheiro, quando o orçamento das universidades é de 800 milhões e eu baixo para 2 milhões, eu estou fazendo uma coisinha aí, né? Eu estou deixando de comprar algumas coisinhas, estou deixando de pagar uns terceirizados, o restaurante universitário não vai pagar o fornecedor, a empresa elétrica provavelmente não vai receber a conta de luz em dia, a empresa de água. Quem é que vai pagar no futuro? A União. A União vai pagar. E o que a União vai fazer? Vai postergar, vai colocar isso para frente. E quanto maior a dívida, melhor. Por quê? Porque eu pago com precatório, meu amigo. E aí é a perder de vista. É uma moratória. Uma moratória que eu faço. Professor, isso está certo ou está errado? Eu não sei se está certo ou está errado. É o que tem para hoje. Né? É o que tem para hoje. E isso afeta nosso dia a dia, afeta o acesso à justiça. Por quê? O judiciário, vamos dizer assim, 80% dos casos judiciários envolvendo o Estado. Né? Isso é inviável. E causas que realmente são importantes, né, de responsabilidade civil, ou, enfim, de outros aspectos, não são céleres, né? De aposentadorias, de pensões, essas causas acabam entrando na vala comum e essas pessoas que realmente precisam da justiça, né,
elas vão ficar desamparadas. E eu digo isso porque eu vi, não na minha pele, mas na pele dos meus clientes idosos. Infelizmente, muitos faleceram, outros ficaram doentes, né, sem condições até de fazer uma viagem que eles poderiam, curtir um pouco a velhice também, ficaram acamados e tal, e a justiça não chegou, né? A justiça chegou para os filhos, para os netos, talvez, né? E outro aspecto importante é o efeito multiplicador, né? Ou que o Supremo também trata de efeito cascata, né? Esse gráficozinho mostra bem. Um processo, a gente sabe disso, o Salles trata muito bem disso, o processo não tem efeito somente entre as partes. Uma decisão, gente, pode mudar tudo, pode incentivar milhares de pessoas a entrarem com o processo. Eu vou dar um exemplo. Vocês se lembram que o Collor, em 93, vocês provavelmente não vão se lembrar, né? Mas o Collor, em 1993, ele fez um reajuste para os militares, de 28,86%. Em 2015, 22 anos depois, o STF teve que fazer uma súmula vinculante para tratar do tema, gente. 22 anos de discussão, de debate. 22 anos, pessoas entrando com processos. Ah, eu ganhei os 28. Ganhou, mas e o índice de correção? Mudou, gente. Em 94 tivemos o plano real, né? Em 94 tivemos o plano real. E aí? Tudo que era corrigido antes ficou no limbo. Então, milhares de discussões. O STF podia simplesmente pacificar com a decisão vinculante, acabou. Decide pelo pleno e acabou. Mas, mesmo assim, as pessoas ainda entram com processo na Justiça Federal. E eu vou mostrar por que as pessoas continuam se sentindo incentivadas para entrar. Além da gratuidade de justiça, tem outro fator, né, que eu vou mostrar para vocês. Então, todas as causas contra o Estado, como o Estado atende a muita gente, a todo mundo, todas as causas contra o Estado têm esse potencial multiplicador. Então, se é causa de saúde, gente, todo mundo precisa de saúde, né? Ah, eu tenho mais condições, eu posso ir para o Albert Einstein? Pode, mas você também pode pegar esse tratamento, que é R$1 milhão, e não tirar do seu bolso. Você pode simplesmente entrar com ação contra o Estado vai ter que garantir esse tratamento. Ou a jurisprudência assim diz, né? E aí as outras pessoas, opa, se o professor Celso conseguiu, eu também posso. O professor Celso, que é multimilionário aí, tá bem de vida, tranquilo. Brincadeira, viu, professor? Mas se ele pode, por que eu não posso? Eu que sou um mero servidor público aqui na Universidade Federal de Uberlândia, né? Por que eu não posso? E as pessoas entram, né? E os escritórios são especializados. Eu recebo ligação. Até hoje, eu entrei com a ação. Claro, eu vou entrar nesse bolo aí. Minha avó tinha um dinheiro para receber de um reajuste de pensão. O escritório me ligou, me colocou lá num bolo, um monte de processo. E a gente vai receber. A gente já ganhou em segunda instância. Está só esperando o precatório. Daqui a 3, 4 anos vai estar na conta. E é um processo, né? Um processo que, se ele ligou para mim, se o escritório ligou para mim, imagine. Todas as pessoas que eles têm, né? Acesso ao familiar, a todo mundo, acaba gerando um efeito cascata, um efeito multiplicador. Todo mundo vai ter esse direito, né? E a prova disso, né, gente, na época eu fiz uma pesquisa junto ao STJ e eu encontrei 742 recursos repetitivos na época. 670 estavam para serem julgados. E, olha, recursos repetitivos. Olha a quantidade de tese repetitiva que a gente tem no Brasil, né? Hoje a gente deve ter muito mais, mas 670 ainda precisavam ser julgados. O Estado era parte em 573 e não era parte em 97. Ou seja, 85% dos casos de recursos repetitivos são do Estado. Né? E olhe o que o STJ ainda fazia.
ele julgava os casos do Estado, que davam mais repercussão financeira e econômica no Estado. Então, eles julgaram 44, que eram do Estado, e 28, que o Estado não era parte. Né? Então, eles tentaram solucionar, né, os recursos repetitivos, principalmente tentando diminuir essa quantidade de processos em que o Estado é parte. Na verdade, eles conseguiram julgar proporcionalmente mais em que o Estado não é parte, justamente porque eu acredito que tenha menos impacto, assim, né? Porque se julgar um processo que o Estado é parte, provavelmente vai criar um impacto financeiro no orçamento, e se cair naquele ano, o governante já vai mandar um monte de procurador para conversar, adia um pouco, tem esse argumento, vai, e aí deixa lá um pouquinho descansando. É um pouco da inconstitucionalidade útil, né? É um pouco de empurrar o problema com a barriga, empurrar para frente o problema. Isso, pessoal, isso afeta muito a crise numérica do judiciário, é uma coisa gravíssima, né? E aí a gente tem um ator importantíssimo, que é o Poder Judiciário, esse ser esquizofrênico, no mínimo bipolar, né? Vamos dizer assim, que um dia está de azul, outro dia está de rosa, no outro dia ele está de roxo, porque ele não quer ser nenhum dos dois. E o judiciário, ele contribui muito para isso. Sabe por quê? Eu não sei se vocês advogam ou se já advogaram, mas eu pergunto a vocês. Vocês podem chegar para um cliente e dizer: sua causa é ganha, eu tenho certeza que nós vamos ganhar. Alguém pode fazer isso com o cliente? Alguém responsável, né, gente? Pelo amor de Deus. Alguém pode fazer isso com o cliente? Por mais que seja claro, por mais que seja claro. Você tem direito cristalino. Está na Constituição, está no Código Civil, está no CPC, você vai ganhar. Você não pode garantir. Assim, veja bem, se numa causa claríssima, eu não tenho certeza se eu vou ganhar, e se numa causa claríssimo que eu provavelmente iria perder, eu não tenho certeza se eu vou perder, por que não litigar? Se é de graça. Ou se o custo é baixíssimo para mim. Vamos dar um exemplo. Consumidor. Vamos dizer que a Magazine Luiza venda liquidificador. E o lote de liquidificador sai todos com defeitos. Não vou dizer nem a marca para ninguém me processar. Mas vamos lá. Vendeu liquidificador. Vendeu 1.000 liquidificadores. 1.000 liquidificadores com defeito de fábrica. 1.000 consumidores procuram a Magalu para resolver a questão. A Magalu diz: não, o problema é do fornecedor do liquidificador. Vá lá com ele. Código de consumidor diz isso? Não, o Código de consumidor diz: não, a responsabilidade é do fornecedor e do fabricante, solidária. A Magalu, primeiro, não tem certeza se os 1.000 consumidores vão entrar na justiça. Segundo, não tem certeza se os, 600 que entrarem vão ganhar. E terceiro, eu vou pagar daqui a 5 anos, sem custo nenhum. Eu posso pegar esse dinheiro do liquidificador, aplicar na minha própria atividade, eu vou ter uma lucratividade muito maior. Por que eu não vou judicializar a questão? Se eu nem certeza que eu vou perder, eu tenho. Deixa a pessoa entrar, é de graça. E aí o judiciário me inventa umas doidices. Um dia teve um recurso extraordinário em 2014, eu trago esse exemplo porque foi um artigo que eu citei na dissertação. Não, esse é do FGTS. O outro artigo era interessante, desconsideração da personalidade jurídica. O que aconteceu? Uma turma da STJ, não me lembro qual, acolheu uma tese lá de desconsideração da personalidade jurídica na execução fiscal. O que aconteceu? As procuradorias começaram a soltar fogos, procurador dos estados. Opa, vamos pegar todo mundo aqui agora. Começaram a se organizar, montaram as teses, mudaram as petições iniciais, vamos começar. E começou. Aí, claro, uma causa, efeito multiplicador, efeito cascata. Chegou no STJ, outra turma disse o quê? Não,
pode não. Não pode se considerar, não, personalidade jurídica. Vamos manter assim. No mesmo tribunal, a gente tinha, sei lá, a segunda turma dizendo que podia e a terceira turma dizendo que não podia. E aí, todos os estados, as procuradorias de todos os estados se organizaram para cobrar, porque achavam que podia. Temos um precedente. Pode. E o advogado, provavelmente, se vocês fossem contratados, vocês iam ver que no STJ também ia ter uma decisão dizendo que não pode fazer a desconsideração da personalidade jurídica de forma objetiva, vamos colocar assim. E nesse meio tempo, o que você vai fazer? Você vai litigar até a morte. Você vai litigar até o STJ, até o STF, até a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a gente vai, se for necessário, né? Como tivemos pessoas que foram, né, buscar também. Mas, enfim, se você tem chance de ganhar, a sua chance é de 10%, mas é de graça, né? E o judiciário incentiva isso. Gente, em 2014, o STF mudou o entendimento da prescrição da FGTS, antes era 30 anos. Aí, de repente, depois de toda uma tradição, o STF muda, coloca a prescrição em 5 anos, né, dizendo que aquela lei não foi recepcionada pela Constituição, a lei, né, de 8.036, eu acho que é de 89, aqui está, na verdade, 90. Veio um número a mais aqui. Então, essa lei foi considerada não recepcionada pela Constituição, mudou tudo. Então, veja só, o INSS, que tinha milhares de ação de cobrança, centenas de milhares de ação de cobrança, da noite para o dia não tem mais, né? É uma questão que estava sendo discutida no tribunal. E aí, o que é que eu faço? Mesmo que eu não tenha chance, eu vou tentar. Vai que um dia muda o entendimento, vai que um dia chega no STF, né? Gilmar Mendes acorda de mau humor e diz, não, vou mudar essa tese aqui, é inconstitucional. E o que é que a gente sabe que a declaração de inconstitucionalidade vai dizer? Efeito ex nunc, volta tudo. Gente, por que não litigar? Litigar é a melhor coisa que tem. Você pode ganhar até quando você perde. Né? E aí o povo fica reclamando no Brasil. Ah, porque tem muito processo. É óbvio. Depois que eu fiz essa pesquisa, ficou muito óbvio por que a gente tem uma quantidade imensa de processos. Porque tudo nos leva a litigar. Tudo nos leva a litigar. Né? O litigante habitual, por que o litigante habitual continua litigando? Por que ele não cumpre direitos de uma vez? Por que ele simplesmente não cumpre aquele direito e deixa de litigar? Porque não faz sentido. É perder dinheiro. Primeiro, o custo, eu fiz o cálculo em 2018, custo unitário do processo trabalhista, R$ 152,47 por mês. Cada processo. Tá? Se o processo tramitar 6 meses, aquele que pagar as custas vai ressarcir o erário. Geralmente paga a custa aquele que deu causa à ação, correto? Né? O princípio da causalidade, todo mundo conhece isso. Então, e se a parte for gratuidade e justiça? Aí já não tem o ressarcimento de erário, né? Não é um problema. Mas se o processo durar a média que ele dura, um processo no Brasil dura no mínimo uma média de 6 anos, 6 anos, gente, dá 72 meses. 72 meses vezes R$152. A custa do processo trabalhista é 2% sobre o valor da condenação. As custas pagas pela parte não vão cobrir o custo que o erário teve. Não vão cobrir o custo da Justiça do Trabalho. Então, para a Justiça do Trabalho, é melhor que o processo seja resolvido rápido. Para os litigantes, pouco importa. Eles sabem quanto vão pagar. E a gente no Brasil não tem o costume, né, nós advogados e juristas, a gente não tem o costume de cobrar por hora, né? Nos Estados Unidos é por hora. A gente não cobra por hora. Tem os escritórios que cobram, né? Eu tentei cobrar por hora, mas tomei calote na época. Fiquei sem receber.
Era melhor cobrar por ato, né? Mas a gente não tem esse costume. O escritório cobra, vamos fazer causa, como é? Cliente de partido, né? Bradesco me contrata, cuida dos seus processos em Uberlândia. Né? Eu dou meu preço, o Bradesco paga, acabou, o custo é fixo. Né? Então, na economia de escala, isso acaba reduzindo, ficando mais barato. Né? E o Bradesco não tem. Realmente, o escritório de advocacia não vai ter muito problema, porque as peças são todas iguais, né? Para os mesmos casos, os mesmos argumentos o tempo todo, causa repetitiva. Né? Não precisava, esse tipo de causa, o chat GPT resolve. Precisa de jurista, não precisa da gente. Né? O software do STJ responde. Nem precisava. Mas não, a gente precisa, né, de alguém para analisar, né? Então, pessoal, quanto mais tempo o processo demora, maior o custo para o judiciário e o custo para a parte é fixo, porque geralmente se calcula sobre o valor da causa da condenação. Né? Não se calcula pelo tempo que o processo tramita. Né? Poderia até ser inconstitucional, né? Se tramitasse pelo tempo, mas seria a forma de ressarcir o erário. Tá? Então, eu fiz uma pesquisa, essa pesquisa me deu muito trabalho, que eu peguei todos os processos envolvendo o Bradesco, processos trabalhistas, envolvendo 7ª e 8ª hora do Bradesco. Fui lá no TRT da 2ª região, coloquei Bradesco, achei 210 acórdãos, aproveitei 123. Gente, a 7ª e 8ª hora está sumulado no TST, súmula no TST, desde 1980. Não é para se discutir, a súmula diz. Não adianta você dizer que o Daniel é gerente se ele não tem a chave do cofre. Não adianta dizer que o Juca Moraes ele é gerente se ele está atendendo o cliente lá na porta. Ele não é gerente. Ele não representa a empresa perante o terceiro. É súmula. Súmula. Por que o Bradesco ia litigar? Não é melhor pagar logo, 7ª e 8ª hora? Não, sabe por quê? Olha o percentual aí. O Bradesco ainda ganha em 37% dos casos, gente. 37% dos casos, o Bradesco ainda ganha. Por que o Bradesco ainda ganha? Porque questões processuais, a parte não conseguiu provar. Então, não quer dizer que você está descumprindo institucionalmente uma lei, não quer dizer que você vai perder. Quer dizer que você pode tentar, você pode arriscar. Se você pode arriscar, você arrisca, porque no judiciário brasileiro tudo pode acontecer. E mesmo que você perca, você vai pagar 5 anos depois. Se você aplicar esse dinheiro na sua atividade, no Bradesco principalmente, você vai ter muito mais lucro. 5 anos depois você paga, sem multa. Você vai pagar os custos ali do judiciário, R$200, né? Dinheiro do café. Litigou. Ah, professor, mas o processo durou 6 anos, custou R$10 mil para o erário brasileiro. Pois é, pagamos. Todos nós pagamos pela ilegalidade institucionalizada, né? É isso. E tá ok. E o judiciário tá de mãos atadas, né? Não pode cobrar mais. Né? Não temos formas de cobrar mais dos litigantes habituais, certo? E ainda tem, por exemplo, o Plutarco, o Hugo Plutarco, que eu trago aí, 2012, ele fez uma pesquisa analisando se era mais jogo pagar tributo ou se investir na própria atividade com base em taxa média de rentabilidade. Chegou à conclusão que é mais barato sonegar, litigar e pagar depois. É mais barato. É muito mais barato. Né? E isso é um contrassenso. Como é que o judiciário fica mais barato do que pagar? Como é que você acessar o judiciário tendo que pagar advogado, tendo que pagar custas, né? Fica mais barato do que cumprir o direito. Fica mais barato. Ao longo dos anos, se você aplicar. E mais, em caso tributário, a gente tem o refis, né?
que os estados desesperados para né, aquela coisa do orçamento apertado. A gente precisa dar um jeito de fazer um bico. Aí o Refis é um bico, né? Faz um bico ali, coloca dinheiro, consegue os objetivos do governo, né? E o Estado, de certa forma, fica prejudicado a longo prazo. Mas, enfim, melhor receber logo do que nada, né? No futuro. Então, a gente ainda tem essa questão do Refis, que é um incentivo à litigância. Então, assim, fica claro, portanto, que, na verdade, litigar é a melhor opção. Né? E como é que a gente muda isso, né, pessoal? Como é que a gente altera essa cadeia de incentivos ao litígio? O que é que a gente pode aperfeiçoar, né, nesse aspecto? Eu trago 3 soluções, longe de serem as únicas. Acredito que o próprio Banco Mundial trouxe uma solução, que é a informatização, e hoje é uma coisa que diminuiu bastante os custos, né, processuais, os processos virtuais, né, realmente reduziram os custos do processo. PJE, acho que praticamente todo estado tem PJE hoje em dia. Isso é uma das soluções, que reduziu o custo do processo, né? Mas diminuiu o custo do processo e aumentou a celeridade, beleza, mas e o incentivo à litigância? Não faz diferença. Para o Bradesco é ainda mais barato não ter que imprimir um contrato, né? Vai estar lá escaneado, tá tudo certo. Hoje em dia, para a gente fazer um agravo, antes para fazer um agravo, vou ter que fazer um agravo, vou ter que tirar cópia dos autos, conferir aqui, colocar na ordem, ver se está as procurações e tudo. Hoje em dia, o agravo, você só precisa fazer a petição, né? Você não precisa se preocupar, né, que todos os requisitos estejam cumpridos. Né? Mas, efetivamente, como é que a gente quebra essa cadeia de incentivos ao litígio? O primeiro passo, investimento em capital jurídico. A gente precisa estabilizar a jurisprudência brasileira. Né? E isso é uma coisa que dá para fazer. Né? Isso é uma coisa concreta, dá para atingir. Né? E aí a gente tem que aperfeiçoar e aprimorar os mecanismos de objetivação processual, para pelo menos dar às partes uma segurança. Eu vou perder. Ou eu vou ganhar. Hoje em dia a gente não sabe. A gente tem ideia, mas vai que muda, né? Vai que muda. Imagina, eu sou um grande devedor do INSS. O INSS me cobrava 30 anos de contribuição aí para trás. E eu alegando a tese de inconstitucionalidade da lei. De repente o STF me dá esse prêmio aí. Não, realmente é de 5 anos. Tudo para trás está prescrito. Olha aí. Ganhei. Viu como foi bom litigar se eu não tivesse litigado? Então, a causa do FGTS hoje em dia, né, do índice de correção do FGTS. Muita gente vai entrar agora. Por quê? Porque o STF está em vias de decidir. E o STF provavelmente vai decidir. Quem já entrou vai conseguir. Quem não entrou não consegue mais. Né? Essa é a expectativa, que todo mundo acha que vai acontecer. Mas, enquanto eu estou na insegurança jurídica, eu ajuizo a ação. Né? E aí eu ajuizo, sei lá, 40 milhões de ações sobre o mesmo caso. E aí impacta significativamente, né, na crise numérica do judiciário. Então, se o juiz for analisar cada ação dessa, acabou, só faz isso. Né? Ele vai ter que suspender e esperar a STF decidir, e aí vai. Né? Pelo menos as ferramentas de objetivação do processo permitem que ele faça isso. Né? Já que é uma causa que está afetada por demanda repetitiva, vamos suspender e decidir tudo de uma vez. Né? Outra questão, eu acho que a gente precisa trazer um pouco a racionalidade do processo, né? E isso exige uma alteração legislativa, para que os gastos do processo sejam integralmente ressarcidos por aquele que deu causa, inclusive se ele for um litigante inconsequente. Na dissertação, eu sugiro um serazão, que de certa forma já tem nos juizados especiais, né? Você só entra no juizado especial com a nova demanda se você
não estiver devendo, né, custas de uma outra demanda no juizado especial. Né, se o seu nome ficar lá, no Serazão do juizado especial. Nossa, professor, isso é negar acesso à justiça. Não. Isso é negar acesso ao judiciário para que todos possam ter acesso à justiça. Né? Para você não ser um litigante inconsequente. Para eu, como servidor público agora, federal, eu não pedi gratuidade de justiça, que é uma falta de vergonha na cara. Né? Para eu não loterizar o judiciário, que custa para muita gente. Custa para todos os brasileiros. Então, a gente tem que analisar quem é o causador da demanda. É aquele litigante inconsequente? É o litigante habitual? Beleza, vamos, no final do processo, calcular quanto o Estado gastou para processar todo aquele feito. Quem é o culpado? Por quê? E essa pessoa vai ter que ressarcir. Nesse caso, já vai entrar uma nova... Professor, as pessoas vão parar de litigar? Não sei. Mas vai ter um incentivo menor, porque vai ser mais caro. Vai ser bem mais caro. Né? Para Magalu vai valer mais a pena pagar o liquidificador. Isso eu garanto. Né? Porque 2 meses de processo já deu uns 4 liquidificadores. Ok? Aí também não tem economista que diga o contrário. E a gente tem também uma coisa que já está acontecendo na Justiça do Trabalho, na Justiça Civil também, principalmente a ação civil pública, a figura dos danos sociais, né? Ou o que a gente chama de dumping social, né? Que a gente pode, a partir disso, fazer uma análise do excesso de acesso ao judiciário, quando se configurar o abuso do direito de litigar. Quando seja a mesma causa, repetitiva, proposital, institucionalmente ilegal, tudo isso ficando provado, a parte tem que pagar uma indenização para a sociedade como um todo. E aí o custo da ilegalidade vai ficar alto. E aí a parte vai pensar 2 vezes antes de cometer essas ilegalidades de forma proposital. Né? São sugestões que eu trago aqui. Então, pessoal, essas reflexões que eu trago, vocês podem encontrar todas no livro, acho que é isso. Agora é agradecimento. Essas reflexões estão no livro, que vocês fiquem à vontade para baixar e para analisar e para criticar. Tem muitas coisas que eu falei lá que hoje em dia eu não concordo tanto assim, tá? Mas seria interessante ouvir de vocês. Se vocês forem trabalhar com acesso à justiça, tem esse conceito trabalhado do caso Watanabe, que eu acho importante vocês pensarem. E também, uma coisa que me evoluiu muito como pesquisador, e fica a dica para vocês, é que o pesquisador, viu, gente, tem que matar o pau e mostrar a cobra. O que significa isso? A gente tem que provar tudo aquilo que a gente está falando. E a gente tem que provar, não é com a batalha Pokémon, dizer que aquele Pokémon lá disse que era assim. A gente tem que provar indo lá, a gente tem dados para isso. Vai lá no Justiça em Números, pega os acórdãos do tribunal onde você está fazendo a pesquisa, busquem comprovar empiricamente aquilo que vocês estão dizendo, porque a pesquisa se torna convincente, né? E não apenas a gente... Doutrina é importantíssimo, abordagens filosóficas fundamentais, mas, ao mesmo tempo, provem. Dá para provar, dá para pegar, né? Dá para vocês pegarem esses dados e robustecerem os seus argumentos. Eu acho que é importante, né? Professor Celso, está aí meu agradecimento, meus contatos, se vocês quiserem, fiquem à vontade, né? Agradeço a atenção de vocês, espero que tenha sido útil. E eu não sei se tem uma abertura para fazer pergunta, comentário. Se tiver, estou disponível aqui. Sou todo de vocês. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar aqui, fazer meu merchanzinho, né? Um abraço. Com certeza. Muito obrigado, doutor João. A tua experiência em compartilhar essas formas de pesquisar o tema e abordar foram muito interessantes, né? A gente realmente tem muito senso comum que às vezes pensa que está sendo isso ou não, mas dados, eles acabam não aparecendo tão claramente, né?
os alunos falam, o maior litigante é o Estado e tal, mas aí se manda pesquisar, não consegue levantar, às vezes, muito claramente esses dados. Essa tua obra, com certeza, é uma boa fonte de pesquisa, para a gente poder ter essas diretrizes, né? E o tema que você coloca, assim, também é muito instigante. Até a gente tem uma aluna do mestrado que fica preocupada bastante, ela já destacou isso várias vezes, com a questão do litigante habitual, dos predatórios e tudo mais, né, que realmente, dentro dessa rotina que existe entre demandas que entram e demandas que saem, a gente não consegue ver mesmo uma grama verde nesse caminho aí, né? Só um pasto que vai perdendo força e fica tentando sobreviver, né? Exatamente. Mas parabéns mesmo por sua exposição. O tema teu sobre litigância e essa questão da forma que prejudica com o abuso é um tema que eu sempre gostei muito.